de 2000. Um outro discurso de outra liderança oposicionista naquele momento. Mais vergonhoso ainda são os argumentos que o governo utilizou para não dar o reajuste do salário mínimo, conforme proposta da oposição, profundamente infundados, sem sustentação. Todos nós sabemos que a Previdência é superavitária, que a Seguridade Social comportaria reajuste maior. Bastaria que o governo, vejam, esse aqui é um discurso de 11 de maio de 2000, eu repito. É um discurso da oposição ao governo federal de então. Continuo. Bastaria que o governo baixasse a taxa de juros em 1 ou 2% para cobrir eventual acréscimo que o reajuste poderia acarretar à Previdência e ao Tesouro. Não vou citar outros que tenho aqui, porque tenho visto nessa tarde e noite do debate do mínimo o máximo da incoerência. Os que antes defendiam o contrário, defendendo o reajuste. Os que defendiam o reajuste, defendendo o contrário. A verdade é que o Brasil suporta e necessita os trabalhadores um reajuste melhor do que está sendo apresentado pelo governo. Eu tenho visto aqui, inclusive no decorrer desse debate, alguns falsos argumentos. Ora, eu vi aqui a argumentação de que o salário mínimo hoje é superior a $100. Por favor, não ancorem a argumentação no ponto mais frágil da política econômica do governo, que é a política cambial. Em 2002, o dólar era R$ 3,80. Em 2011, o dólar é R$ 1,65. Não pode indexar na argumentação. Este argumento é um argumento falso e não concreto. Não pode indexar ao dólar, porque o dólar, em virtude da política cambial do governo, que inclusive é o ponto frágil do governo. A favor, a galeria Esta política cambial que o governo tem conduzido tem favorecido as importações, tem prejudicado as nossas exportações, tem nos levado à desindustrialização. Outro argumento que aqui ouvi foi o argumento sobre a dívida pública. E que a dívida pública seria sustentada em papéis. Ou seja, seria essa dívida pública, então, fictícia, não seria material. 635 bilhões, 44% do orçamento da União são levados pela dívida pública. Se isso fosse de fato fictício, então daria para ter um reajuste não de 560, não reajuste que cumprisse com o dispositivo do artigo 7º, inciso 4º da Constituição, de R$ 2.000, conforme provê o Diese. Não é fictício que 44% do orçamento da União é levado pela dívida pública. E isso não é dito somente por uma razão. Porque esse desvio do orçamento para a dívida pública favorece somente os rentistas e o capital financeiro. Eu quero, senhora presidenta, para concluir, solicitar aos líderes dos diferentes partidos que concedam a nós do PSOL o direito de debater a proposta que apresentamos de R$ 700 de salário mínimo. Essa proposta é coerente com o programa e com a promessa do candidato a presidente que eu apoiei em 2002, que foi o presidente Lula. Para ser coerente com a proposta do presidente Lula, nós temos que votar aqui a proposta de R$ 700 de reajuste para os